confortável para você. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, vocês acharam? Digam amém? Amém. É isso. Nós vamos ler até o versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honram ao Rei. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor possa ministrar no nosso coração essas verdades, que de fato a nossa consciência possa ser iluminada, ó Pai, pela clareza da doutrina que está exposta aqui, que o nosso coração realmente possa ser cativado, ó Pai, por essas verdades, e que a nossa vida seja transformada, ó Pai, para uma vida justa, de boas obras, que glorifica o Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós continuamos aqui a leitura de 1 Pedro, percebendo agora como essa nação santa, como povo de Deus, deve viver em meio à sociedade. Daqui para frente, nós vamos falar da relação do cristão com as autoridades, a relação do cristão e como ele se comporta nas questões de trabalho, de serventia, família, com outras pessoas. E aqui nós começamos a pensar como o cristão se comporta, como ele testemunha da vida transformada pelo Evangelho na sociedade. A gente percebe que Pedro vai apelar para a nova identidade dos cristãos. Hoje, por exemplo, nós tivemos batismo aqui, e o que é o batismo? O batismo é essa representação visível de algo que aconteceu no invisível, no coração do homem. No coração do Carlinho, no coração do Daniel, aconteceu o que nós chamamos de novo nascimento. O coração de pedra foi substituído por um coração de carne, que agora está disposto a amar a Deus, a servir, um coração regenerado. O apóstolo Paulo vai dizer que o que acontece é que nós fomos batizados em um só Espírito, ou seja, nós fomos mergulhados em Deus, e Deus nos lavou, nos purificou. Agora nós participamos dessa nova natureza. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, não da água e do Espírito. Não da carne, né? Não da carne, de modo natural, mas da água e do Espírito, obviamente falando aí desse novo nascimento pela fé no Cristo ressurreto. Então o que se espera dessas pessoas que nasceram de novo? O que Deus espera de mim, de você? Por exemplo, o que significa ser cristão no mundo? Ser cristão significa vir na igreja no domingo, cantar algumas canções, fazer leitura dos salmos, tomar ceia. O que significa ser cristão? O que significa, de fato, nós dizermos que somos discípulos de Jesus? Na prática, como isso é? O apóstolo Pedro está dizendo aqui que os cristãos primeiro são chamados para uma nova comunidade. Ele vai dizer isso de nação. Nós somos chamados para ser o novo povo de Deus. Assim como no Antigo Testamento, Deus separou Israel para que Israel pudesse ser a comunidade de Deus, o lugar da habitação de Deus, o povo de Deus em meio às regiões ali
as regiões ali, o povo de Deus agora, que é a igreja, também é chamado para testemunhar da bondade de Deus, da palavra de Deus em meio ao mundo. Eu e você. Nós somos chamados para fazer parte desse novo povo de Deus, dessa nação santa, uma nação feita por reis e sacerdotes. Então, a grande questão é, Deus, Ele nos chama com uma missão. Nós não somos do mundo, não é isso que Pedro vai dizer, que nós somos peregrinos e forasteiros, versículo 11, vamos ler junto aí? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Esse mundo não é a nossa casa, apesar de provisoriamente ser. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você ganha uma nova identidade em Cristo Jesus. Sua natureza é transformada porque Deus está te preparando para uma nova realidade. Enquanto essa nova realidade não chega, você é convidado a, nesta realidade agora caída, a testemunhar daquilo que nós esperamos, nós aguardamos o reino de Deus completo, a vinda do nosso Senhor. Então, nossa pátria não é aqui. Nós não andamos como se a gente pudesse preservar essa realidade. Nós não nos apegamos às coisas, carro, dinheiro, sucesso, fama, status. Inclusive, se você fizer isso, você é louco. Você é maluco. Porque você está trabalhando por algo que a traça, a ferrugem e o ladrão pode tocar. E se essa é a sua riqueza, miserável você é. Nós dizemos que um dos princípios do Evangelho é que em Cristo Jesus nós obtemos a riqueza celestial. Inclusive o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com essas coisas que são corruptíveis, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós fomos libertos para a eternidade. Nós não fomos libertos para essa vida, porque se a vida for só isso, pense bem comigo, que miserável vida é essa? Acordar, trabalhar, ganhar ali um dinheiro, se fazer o personagem, sorrir para as pessoas por simplesmente conveniência, essa é a vida? No máximo tirar 1, 2 férias por ano, ficar doente no fim da vida, gastar dinheiro com um hospital, essa é a vida que você quer? A vida onde que a gente compra hoje algo e fala assim, maravilhoso, mas passa algum tempo e a gente já não quer mais aquilo já não mais satisfaz o nosso coração, essa é a vida? Então olha só o que Pedro está alertando no coração das igrejas na Ásia Menor, de que eles são peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de olho na nossa pátria celestial, em uma eternidade que não se compara a isso aqui. Não dá para colocar um do lado de outro e ver prós e contras. Nós olhamos para a eternidade e para as coisas do agora, do presente, aquilo que tem valor para o mundo, para essa sociedade, para essa cultura, e nós dizemos que isso não tem valor diante da maravilhosa notícia que o Evangelho é para nós. Nós somos peregrinos e forasteiros. Por isso, nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E a alma aqui, nós não estamos falando daquela parte imaterial de quem você é, como se você fosse uma parte e a alma fosse outra parte. Nós estamos falando que existe paixões carnais que lutam contra a realidade de quem você é agora em Cristo. Esse novo nascido em Deus. Essa pessoa que foi recriada em Cristo Jesus. Essa nova identidade que você recebeu em Jesus. As paixões carnais fazem parte da natureza antiga, os desejos profanos, a luxúria, todo o pecado, toda a sensualidade por esse mundo, todo o coração inflamado pelas coisas que nos vendem, tudo isso nós deixamos para trás nas águas do batismo. Tudo isso nós abandonamos quando nós decidimos seguir a Jesus. Afinal de contas, quem quer seguir a Jesus deve largar tudo. E nós deixamos tudo para lá. Essas paixões carnais
fazem parte da velha natureza. Por isso que nós somos peregrinos. Os peregrinos, os forasteiros, essa nova nação com uma nova identidade em Cristo Jesus, tem outros desejos, e esses desejos não são carnais. Não são paixões carnais inflamadas pelo pecado. Nós somos uma nação santa. O nosso desejo, o nosso coração agora está atraído por algo que tem valor em Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos nos abster das nossas paixões carnais que fazem guerra contra a alma, ou seja, não comungam do mesmo interesse. Há algo em Deus, há algo na natureza de Deus que não comunga com o interesse da pessoa que ainda não nasceu de novo. Essa é a realidade do cristão. Vamos continuar, versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, algumas versões vão dizer dos pagãos, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que é isso? O apóstolo Pedro está dizendo que nós vamos abrindo mão, ou largando essa velha natureza, nós vamos nos abstendo das paixões carnais e tendo uma vida distinta desses outros, do mundo, nessa mesma realidade, nessas mesmas cidades e países. É como se Deus não tirasse a gente do mundo, e é isso que Ele faz. O interesse de Deus não está que a gente viva de acordo com o mundo, Ele nos resgata ou nos tira dessa realidade, ou pelo menos dos efeitos dessa realidade caída, do pecado, do inferno, de Satanás, do domínio de Satanás sobre nós. Mas Deus não tira a gente desse mundo. Nós não somos chamados a viver numa bolha espiritual. Mas no mundo, Deus nos tira do mundo para que no mundo nós possamos revelar a natureza, a nova natureza que foi recriada em Cristo Jesus. Para que, por mais que essas pessoas que são contra o Evangelho e contra os princípios de Deus, venham nos acusando, venham levantando acusações sérias contra nós, possam ser envergonhadas, porque na nossa prática de conduta, nós estamos procedendo de maneira fiel a Deus. Maneira exemplar. Maneira em que não podem encontrar semelhança com elas mesmas. Você percebe bem o que Pedro está dizendo aqui? É como se o mundo viesse nos acusar daquilo que eles mesmos praticam e chegando aqui encontrasse uma nova nação, um novo povo completamente distinto. E por mais que visivelmente, olhando para vocês e olhando para nós somos iguais, parecidos uns com os outros. Mas se observar melhor, era isso que deveria acontecer. Se o mundo observasse melhor os cristãos, deveria notar a distinção que existe entre aqueles que foram salvos pela graça de Deus e aqueles que ainda não alcançaram o Evangelho. Eu sei que é difícil a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente vive num país em que todas as pessoas que você conhece, grande parte delas, se declaram cristãs. A gente vive num país que a grande parte das pessoas se declaram cristãs, que foram na igreja 1 ou 2 vezes pelo menos por ano, que acreditam em Jesus, que dizem acreditar em Jesus, que celebram a Páscoa, que celebram o Natal. Pessoas que, em todos os lugares, cristãs. O termo cristão ele é muito abrangente. Quando a gente vai falar, por exemplo, de evangélicos, não é isso? O censo foi renovado e permanece uma variação um pouco mais, 32%, alguma coisa assim, de evangélicos. Mais de 60 milhões de evangélicos no nosso país. 60 milhões de pessoas que se declaram evangélicos. E a gente não percebe os efeitos do evangelho. A gente vê igrejas corruptas, pastores corruptos, nós percebemos pecaminosidade nos bastidores das nossas igrejas, não é isso? Abusos sexuais, morais, a gente não percebe isso?
A gente olha as notícias e a gente vê várias queixas contra nós, e as queixas são verdadeiras. Não é uma perseguição por causa da nossa fé, é por causa do mau procedimento da nossa fé. E aí fica muito difícil. Por quê? Porque quando você olha, e muitas pessoas têm essa experiência de chegar e se amoldar a uma comunidade, a uma congregação como essa, e perceber que essa pessoa mudou algumas coisas na sua vida. Talvez ela começou a ir no culto, começou a cantar louvores, começou a escutar na rádio, não é? Colocar lá a música lá no carro dela para tocar, mas a conduta, o coração, as atitudes, a maneira de lidar com a sociedade, com a família, com o próximo, a criação de filhos, continua a mesma e é semelhante à de uma pessoa que ainda não se converteu. Esse é o caos que nós vivemos. Esse é o caos que nós vivemos. Que nós nos convertemos nominalmente, mas o nosso coração fica distante de Deus, ainda está diante de Deus. Nós amamos o mundo e odiamos a Deus. Por mais que nos nossos louvores nós dizemos, eu te amo, Deus. A verdade é que nós odiamos a Deus, porque fazemos justamente aquilo que Deus nos exige abandonar na conversão, no batismo. Percebe bem? Agora faz todo sentido como nós deveríamos viver nesse mundo, como forasteiros e peregrinos, entendendo que nossas vidas, o que nós fazemos, são lugares onde passamos. São lugares onde nós passamos, e nós devemos passar com um firme testemunho cristão. Não apenas de palavras, mas de palavras e de um viver completo e regado pelo Evangelho. Então, a primeira coisa que você precisava pensar essa manhã aqui hoje é o seguinte: será que o Evangelho que eu confesso é o Evangelho que tem me transformado? Que tem me feito viver uma vida distinta? Ou eu sou semelhante a uma outra pessoa que não ama a Deus, que a Bíblia considera como inimigo de Deus? É isso. Nós precisamos nos abster dessa maneira de viver apaixonada pelo pecado, pelo mundo. Nós precisamos nos abster disso. Entender que salvação em Cristo Jesus é arrependimento e fé. E não há uma fé sem arrependimento, sem mudança de vida, sem o desejo ardente de andar diante de Deus e para a glória de Deus. Está vendo? São coisas que a gente deveria pensar. Que a gente deveria ter uma conduta exemplar no meio dos gentios. Uma conduta exemplar de pessoas que vivem governadas pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso Kyrios. Ele é o Senhor da nossa vida. A nossa conduta exemplar não tem a ver apenas com ética moral geral. Conduta exemplar tem a ver com uma ética que provém do poder do Espírito Santo. É a natureza de Deus habitando em nós. Nós fazemos o que fazemos, não é simplesmente que eu sou honesto, meu pai me ensinou a ser honesto. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Ah, mas eu não roubo, eu não chego atrasado no meu trabalho. Qualquer um faz. Mas por que você faz o que faz? Essa é a pergunta. Por que você faz o que faz? Por que você cria os seus filhos? Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que você quer tanto ser um profissional na área e ter sucesso? Por quê? Por causa de Cristo ou não? Porque é isso que vai dividir. É isso que vai fazer você organizar se o seu coração realmente está centrado no Deus do Evangelho. Porque a sociedade ela pode se autorregular pelas questões da recompensa. Então, se uma prática que nós consideramos justa é aceita em uma sociedade, todas as pessoas vão se nivelar por causa dessa prática, pelo benefício que ela pode nos dar. Mesmo que pessoas não concordem com isso. Não é isso? Algumas pessoas poderiam falar, eu tenho que fazer fila para subir no ônibus. Mas eu não concordo com isso. Mas se eu não fizer, eu não vou conseguir o meu objetivo. Então você entra na fila. Não como alguém que concorda, mas como alguém que sabe que tem que ser assim. Porque senão você não vai ter o seu benefício. Não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, mais importante do que você ficar em pé quando fala para ficar em pé, ficar sentado quando fala para ficar sentado, vir na igreja no domingo quando fala para ir na igreja no domingo, é o seu coração com Deus.
É o seu coração, coração regenerado, transformado, um coração que nasceu de novo. E esse coração que vai fazer com que a sua conduta também seja transformada. Vocês estão me entendendo? Nós estamos falando de vida no reino de Deus, vida na sociedade. As igrejas aqui estavam recebendo acusações naquele tempo de que a igreja estava se rebelando contra o império, se rebelando contra a ordem social daquele tempo. Muitos cristãos estavam sendo acusados disso. De que quando eles proclamavam o senhorio de Cristo, eles estavam entrando em um tipo de anarquismo, de que se eles têm o Deus deles e a autoridade deles, então agora eles vivem como rebeldes no mundo. Essa era a acusação contra os cristãos na Ásia Menor. Muitos deles, inclusive, eram perseguidos e a acusação era essa: você não se submete à ordem, você não vive, você não trabalha para o bem comum, você vai contra qualquer tipo de ordem, você é um baderneiro. E de fato, no Evangelho nós proclamamos que só há um Senhor. Mas o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui daqui a pouco, é que por causa desse Senhor, nós buscamos o bem comum, o bem das pessoas que nós vivemos ao lado delas. Olha só o que ele vai continuar dizendo no versículo 3. Por causa do Senhor, estejam sujeitos ou submissos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja a autoridade como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencia a ignorância dos insensatos. Olha só, o que a palavra de Deus está nos convocando a fazer em meio a uma sociedade. E aqui a sociedade era de um imperador que não tinha afinidades por Cristo. Uma sociedade pagã, sociedade romana, que aderiu aos deuses gregos, que tinham toda a diversidade de costumes e morais. Essa era a sociedade aqui. O que o apóstolo Pedro está dizendo é para que esses irmãos aqui possam ser submissos ou sujeitar às autoridades, entendendo que essas autoridades não receberam poder de Deus, não receberam poder, autoridade, que não fora dada por nenhuma outra pessoa a não ser por Deus. Elas estão ali por causa da provisão e do conselho sábio de Deus. Por mais ímpias que elas pudessem ser, e por mais ameaçador que isso pudesse parecer à igreja, não há uma autoridade nesse mundo que a autoridade dela não provenha de Deus. Tiago, mas peraí, rapidão, você está falando o quê? Que assim, eu vou até aceitar se você estiver falando do presidente da república, mas que eu não gosto dele. Você pode chegar nisso. Não gosto. Você tem alguma dúvida que foi Deus que colocou ali? O seu governador, o seu deputado? Você tem dúvida sobre isso? Nós estamos falando de Brasil, gente. Está tranquilo demais. Imagina só as igrejas nesse exato momento que vivem em nações onde os cristãos são perseguidos até a morte. Lendo 1 Pedro, capítulo 2, do 11 ao 17. E pensando, isso não é aplicável na minha vida. E como eu vou me submeter àquele que me persegue? Como eu vou me submeter àquele que me persegue, àquele que quer o meu mal? Não é isso? Vamos pensar sobre o nosso país, não, senão isso aqui vai ferir. Tem muita gente aqui que é muito imatura ainda, acha que você não sabe o que é a realidade de tantas outras pessoas em outros países. Você não sabe o que é a realidade dos cristãos no primeiro século. Eles eram crucificados em chamas por causa do amor de Jesus. Você não vai ter essa oportunidade de viver assim, ou de morrer assim. Nós estamos falando de uma submissão às autoridades que vai nos exigir, sim, um sacrifício, mas não vai exigir a sua vida, provavelmente não. Mas os irmãos que estavam lendo essas cartas aqui, daqui a alguns anos eles serão perseguidos duramente. Eles serão perseguidos, suas famílias, os seus filhos serão mortos na sua frente. Como conciliar a palavra de Deus, escrita aqui, nas nossas vidas hoje? Esse é o grande desafio de ler as Escrituras.
Ou você recorta e tira, não, isso não é para mim, porque eu não gosto das minhas autoridades, eu não gosto das pessoas que foram para o Senado, ou dos deputados regionais. Ou você arranca isso aqui, quando começar a falar para orar, então, aí submeter uma coisa, orar agora ficou, né? A gente não é assim? A gente não é seletivo? A gente só ora por quem merece? Não é isso? A gente só ama quem merece? Não é isso? É o cristianismo que eu falei com vocês aqui. A gente só busca o nosso próprio bem. A gente raramente busca aquilo que Deus quer. Mas Deus está dizendo aqui para a gente aqui, e eu espero que você tenha um coração aberto para escutar, que nós devemos nos submeter às autoridades. Em que sentido, Tiago? No sentido de que nós não buscamos o mal delas. Nós não buscamos o mal delas. Em Atos capítulo 5, 29, acontece algo interessante que contrapõe esse versículo aqui. O apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos, injustamente foram estimulados a pararem de pregar o evangelho para as pessoas ali de Jerusalém e região. E a resposta deles é uma resposta interessantíssima, porque ele diz para eles: pensa comigo se faz sentido. Quem eu devo obedecer, Deus ou você? Se você me diz que eu devo fazer algo e Deus me diz que eu devo fazer outra coisa, quem eu devo obedecer? Obedecerei a Deus e desobedecerei às autoridades. Em qual sentido nós podemos desobedecer autoridades? Quando essas autoridades nos levam a ferir a nossa fé em Cristo Jesus. Aí sim, nós estamos livres para poder desobedecê-los. Não fazer o mal a eles, porque não é isso que o texto está dizendo. Nós não somos autorizados a fazer mal a ninguém, a nenhuma pessoa, por mais cruel que ela possa. Nós não podemos fazer o mal. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas se for para pregar o Evangelho e sofrer as consequências de pregar o Evangelho, tudo bem. Nós enfrentaremos as consequências de pregar o Evangelho e sofrer as consequências de pregar o Evangelho. Perceba bem que nós não estamos falando aqui de uma justiça própria. Nós não estamos falando aqui de pessoas que simplesmente não gostam daqueles que são autoridades sobre as suas vidas. Como se a gente pudesse entrar também num tipo de anarquia e viver um tipo de liberdade que é nociva a outras pessoas. Você percebe isso? Nós nos submetemos a essas pessoas por causa do Senhor, entendendo que acima delas existe um Senhor e Rei, um soberano, esse sim, e por causa desse Senhor, e não necessariamente por causa dessas autoridades, mas por causa do Senhor, nós buscamos uma vida exemplar e o bem comum, para que pelas práticas das boas obras, nós possamos silenciar a ignorância. Olha o versículo 5 aí. Silenciar a ignorância dos insensatos. A vida cristã, ela precisa ser extraordinariamente fundamentada no Evangelho e na conduta que o Evangelho pede a nós, como nação, como igreja de Jesus. Como igreja de Jesus. Nossas armas para combater o mal são armas diferentes do mundo. O mundo, quando está zangado com alguém, quando ele está desejoso por fazer justiça, tem a sua própria maneira de buscar e de fazer. Mas nós, como nação de Deus, igreja de Deus, nós recorremos ao Evangelho, para que o Evangelho possa conduzir a nossa prática como igreja, a nossa prática como nação nesse mundo. Existe um padrão de viver no reino de Deus, e esse padrão precisa ser visto nessa sociedade, para que pela prática ou pela conduta da nossa vida, a ignorância, a insensatez possam ser silenciados. Para que ninguém, ao punir um cristão, faça isso como se estivesse tudo bem. Olhando como olhou para tantas pessoas no passado e clamaram: é só negar a Cristo e confessar a César.
Eu vejo que você é uma pessoa que não fez nenhum mal a César, ao império, a nenhuma outra pessoa, mas você está morrendo por causa de Cristo. Negue a Cristo e confesse César. Como poderei fazer isso? Como eu posso fazer isso? Existe um pai da igreja antigo, Justino, o Marte. É interessantíssimo no relato dele. Ele manda uma carta para o imperador da época e pedindo para que o imperador pudesse aliviar ou cessar as perseguições contra o cristão. E quando ele vai usar a justificativa, ele vai destacar a conduta do cristão em meio à sociedade romana, imperial daquele tempo. Ele vai listar os bens que a comunidade cristã fazia. Auxílio ao órfão, à viúva, ao marginalizado, ao pobre. Trabalhava com muito mais vigor e honestidade aos seus senhores. Na criação dos filhos havia algo exemplar. O cristão era reconhecido por sua fidelidade à sua família, ao próprio imperador. Se o imperador subia as cargas, o cristão estava lá trabalhando, louvando a Deus. Percebe? Será que a gente está disposto a viver assim? Não estou falando de moralismo, não estou falando de legalismo, não estou falando de faz ou não faz. Estou falando de uma vida conduzida pelo reino de Deus, pelo Evangelho. Pessoas que foram apaziguadas. Você não precisa viver igual um animal. Você não precisa viver com ódio das pessoas. Você não precisa viver como um justiceiro. Você deixa de ser maluco. Você foi apaziguado pelo Evangelho. Nós cumprimentamos uns aos outros todas as vezes que nos encontramos com a paz do Senhor. E essa paz buscamos e proclamamos entre as nações, para que o nosso inimigo seja envergonhado, o nosso inimigo veja a ignorância. E quem vai ver a ignorância? Perceba bem, porque se alguém consegue discernir entre o mal que faz contra aqueles que permaneceram fiéis a Deus, significa que esse alguém que percebeu o mal já está perto de ser salvo. Já está perto de ser salvo. Quantos de nós? Versículo 15, olha comigo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencia a ignorância dos insensatos. Essa é a vontade de Deus. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Viver como servos de Deus. A palavra servos aqui, a palavra doulos, que também pode ser traduzido para a palavra escravo, que remete a Filipenses capítulo 2, que Jesus ele desceu mesmo numa condição de servo, de escravo. O paradoxo do Evangelho, que a gente vive buscando ser cabeça e não cauda, liderar entre, não é isso? O poder, o governo, os lugares privilegiados desse mundo. Nós queremos ser servidos, ser abençoados, ser presenteados de todos os lugares, não é isso? Ser reconhecido, os likes, os seguidores, o reconhecimento. A gente fica triste quando a gente trabalha duro e alguém vai lá, não é isso? Olha o que o Evangelho nos convida: assuma uma posição entre as pessoas de escravo, de servo, não de senhor, mas de escravo. Porque se existe um Senhor, e esse Senhor não é o rei, esse Senhor não é os governantes, não é o presidente, se esses não são os nossos senhores, mas o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nosso rei, então significa que já tem alguém que manda nesse negócio, já tem alguém que governa, já tem uma vontade bem estabelecida. Nós clamamos: venha o teu reino. Para quê? Para que nós possamos ser os servos desse reino. Aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida pelos outros, coisa que está em escassez nas igrejas. Entregar a vida pelos outros. A gente costuma viver essa coisa egoísta, não é? Esse egoísmo.
Mas o que Deus nos chama é para que a gente possa viver uma vida de servo, uma vida de escravo. Ser servo uns dos outros. Se submeter uns aos outros, por amor a Cristo, para o bem comum, para a glória de Deus. Se submeter uns aos outros, para que os outros possam ser abençoados pelo nosso serviço, pela nossa entrega. Você nasceu de novo para isso. Eu sei que quem não ainda experimenta o Evangelho, isso é a coisa mais ilógica que parece. Mas você recebeu um novo coração justamente para isso. Para você fazer algo que você era incapaz de fazer, sem que alguém te obrigasse a isso. Não é isso? Você faz o que faz na sua empresa porque você ganha o salário lá, se ninguém te pagar, você ia fazer? Mas nós podemos amar uns aos outros porque nós somos livres para isso. A liberdade em Cristo não é um tipo de liberdade onde nós não temos mais responsabilidades. A liberdade em Cristo traz para nós também uma responsabilidade no mundo a qual nós vivemos. De considerar o governo de Deus sobre as nossas vidas e de considerar que Deus deseja que pela prática do bem, pelo não buscar o mal do outro, nós possamos então testemunhar das maravilhas e da graça e bondade de Deus. Nós lemos os Salmos aqui hoje, por exemplo, falando que a bondade de Deus está em todo mundo. A gente fala, como que essa bondade de Deus é subjetiva? Mas para muitas pessoas, a bondade de Deus se materializou naquelas pessoas que decidiram se colocar à disposição de Deus. É o amigo que foi na casa do outro naquele dia, no momento da tristeza. É a visita no hospital, é o evangelho que chegou justamente naquele momento. É o convite para a mesa, para a comunhão. É um incentivo, não desiste não, meu irmão, estou aqui com você, vamos orar. É a bondade de Deus, manifesta pela igreja de Deus. Se você pudesse pensar sobre isso, como que você chegou aqui hoje? Já parou para pensar? O Daniel batizou hoje, o Carlinhos batizou hoje. Mas como que esse bem e essa bondade de Deus se manifestou na sua vida? Daniel confessou algo que eu pensei muito sobre quando eu me converti, porque eu odiava crente, eu detestava crente, mas simplesmente detestava, não gostava. Detestava. Minha mãe era de igreja, eu odiava a igreja. Eu achava que igreja era uma coisa na minha cabeça. E por causa de pessoas que foram testemunhando verbalmente o Evangelho e foram convivendo comigo, eu comecei a perceber que aquilo que eu pensava sobre eles estava equivocado, estava distante da realidade. E conforme a verdade de Deus foi entrando no meu coração, eu fui percebendo de que eu não só deveria ser como eles, no sentido de fazer o que eles faziam, mas de que eu precisava de que algo acontecesse comigo. Mas perceba bem, alguém aqui hoje chegou no Evangelho a Cristo por meio de uma aparição de Cristo? Alguém aqui? Você estava lá, odiando a Cristo, e aí Jesus apareceu do lado, no banco do passageiro do seu carro e falou, oi. Provavelmente você chegou a Cristo por meio de pessoas. Que você pôde observar tanto o testemunho verbal, as verdades do Evangelho, de que Cristo é o Messias, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas você viu uma pessoa que foi alcançada por esse Cristo, por esse Evangelho, e percebeu, se é possível assim na vida dele, por que não seria assim possível na minha? Não é isso? E aí você foi tomando coragem, ou foi no grupo, na célula, no culto, ou foi naquele grupo de estudo, ou foi no jantar de família, ou foi no churrasco, porque alguém viu o Evangelho, por meio de palavras e ações, essas coisas fizeram sentido para você. Mas imagine se aquele que pregou o Evangelho para você fosse um diabo, fosse um inimigo de Deus. Na boca confessava que Deus é bom, mas na vida é o diabo encarnado.
qual seria a sua resposta ao Evangelho? Eu, para quê que eu vou ser crente? Ser crente para ficar assim, com esse homem, com essa mulher? Pelo amor de Deus, não é isso? Quem vive em condomínio sabe o que é isso, né? Tá tocando lá o louvorzão, você sabe, ó, a irmã tá fazendo faxina na casa, não é isso? Começou a briga, fala assim, eu pensei que eles eram crente, mas não é não. Aí começa a xingar os palavrão, a casa. É isso. É que às vezes a gente canta e fala uma coisa e vive outra. Mas assim, não é para você colocar essa dicotomia, esse abismo entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Porque em Cristo, todas essas coisas devem ser apenas uma. E eu não estou falando de perfeição. Porque perfeição, não. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de gente que não se orgulha de fazer o mal. Gente que está buscando uma vida santa, uma vida transformada. Gente que olha para a sua realidade e percebe, meu Deus, o Tiago falou tanta coisa lá, eu estou envergonhado disso. E aí, essa pessoa fala, mas eu preciso começar a mudar, mesmo que eu não consiga mudar tudo de uma vez. Está vendo? Nós não estamos falando de moralismo, nós estamos falando de novo nascimento. Nós estamos falando de pessoas que entenderam que Deus é o soberano, e porque Deus é o soberano, eu preciso buscar a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. O que eu faço nesse mundo importa para Deus. Está entendendo? O que você faz importa para Deus, seu trabalho importa para Deus, a maneira que você cria seus filhos importa para Deus, como os seus relacionamentos importa para Deus, suas amizades importa para Deus, os lugares que você frequenta importa para Deus, tudo importa para Deus. Não acha que Deus está só interessado no meu coração, você está maluco? Deus está interessado no todo, Ele quer tudo, é completo, porque se é só uma parte, então Ele não quer nada, ou é tudo ou é nada. Então Deus deseja tudo. Mas fica tranquilo, meu irmão. Se você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você, tenha completa consciência e certeza disso. Deus vai transformar o seu coração e vai te conformar à imagem de Jesus. Amém? Você vai conseguir viver e testemunhar dessa nova natureza e dessa realidade de pessoas que nasceram de novo no reino de Deus. Que fazem o que fazem por causa de Deus. Está entendendo? Versículo 17. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Tratar todos com honra é entender que todos os seres humanos, todos, não é todos não, é todos os seres humanos, tá bom, gente? Todos os seres humanos, eles têm a imagem de Deus neles, seja quebrada, seja restaurada, são dignos de amor, misericórdia, todos, aqueles que nós não gostamos, aqueles que nós, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui eu não gosto desse tipo de gente, por que a pessoa é assim? Nós devemos tratar com dignidade, honra, respeito, misericórdia, todas as pessoas. Aqueles que nós gostamos e aqueles que nós odiamos. Aqueles que nós queremos por perto e aqueles que a gente não quer ver nem pintar de ouro, como dizia minha mãe. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ser conhecidos como uma igreja que trata com dignidade todas as pessoas. Aqueles que se confessam como cristãos e aqueles que se confessam como todos os outros tipos de religiões que existem nesse mundo. E dignidade não tem a ver com a nossa religião, tem a ver com que essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de quem Deus é, ela foi criada para ser tratada com dignidade. E nós não podemos destratar nenhuma das outras pessoas por causa da sua confissão de fé, questões sexuais, de gênero aí, as novas, questões de quem é rico, quem é pobre, questões de cor de pele, nós não somos autorizados a tratar essas pessoas com parcialidade, como se a gente pudesse escolher quem a gente vai amar e quem a gente não pode. Está vendo? Dignidade para todas essas pessoas, tratar todas essas pessoas com honra, mas especialmente amor aos irmãos na fé.
especialmente amor aos irmãos na fé. Tem gente aqui que acha mais fácil amar realmente o desconhecido. Mas sabe por quê? Porque o desconhecido você não vai ver ele de novo. Amar alguém, um irmão na fé, alguém que senta do lado de você nessa cadeira aí, é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Porque você vai conhecer essa pessoa de quem ela é de verdade. Na foto todo mundo é bonito, mas no relacionamento você descobre os pecados das pessoas, as mazelas, aquilo que ainda não foi tratado. E aí permanecer nessa unidade, nessa comunhão, é difícil mesmo. Mas o amor é isso. O amor é uma entrega, é um desejo, é uma intensidade. É intencional. É amar e amar e amar. É permanecer, é lutar ao lado. Gálatas, por exemplo, diz que nós devemos buscar o bem de todos, mas especialmente os da família da fé. Nós devemos sim lutar por todas as pessoas e buscar a dignidade a todas as pessoas, mas fazer lá e negligenciar o aqui é pecado. Tem gente que ama, eu amo essa classe social aqui, eu amo esses necessitados aqui, esse grupo aqui, e tem dificuldade de amar a pessoa que senta do seu lado. Está vendo? Como nós somos hipócritas? Porque amar um desconhecido é a coisa mais fácil do mundo. Deixa comigo que eu faço. Entendeu? Eu vou lá e faço porque eu sei que não tem que ir para minha casa, eu não vou ver de novo. Entendeu? Eu pago uma clínica de recuperação, eu oro pela pessoa, eu declaro uma palavra de bênção e não quero saber de você semana que vem aqui não, filho. Eu já estou cheio de problema, não é isso que a gente faz? Mas amar o outro vai gerar para a gente essa... É difícil mesmo, é o atrito, é o desgaste. Mas Deus nos dá graça para amar. Devemos amar o nosso irmão na fé. Temer a Deus é a vida sábia. É viver sabendo que você está diante de Deus, de que você faz o que faz por causa de Deus. De que Deus tem te dado muito mais do que você merece. E Ele te exige sim uma vida correspondente a essa graça que Ele te dá. Ou as graças da palavra, da comunhão, da saúde. Temer a Deus é levar em consideração o tempo todo quem Deus é e aquilo que Ele faz. É a vida sábia, a vida integral, a vida completa. Temer a Deus. Mas eu sei o que Deus quer. Não, Deus, você sabe o que Deus quer? Se submeta à vontade de Deus e arque com as consequências. Já vou dizendo para quem veio aqui hoje visitando aqui, se você deseja se tornar um cristão, você se prepara, porque vai ser uma coisa muito complicada na sua vida. Mas vai ser bom, vai ser prazeroso. Você vai descobrir felicidades que nenhum outro lugar no mundo poderia te dar, mas vai te dar trabalho. Algumas vezes vai parecer que você, meu Deus, por que eu reinventei isso na minha vida? Não é? Mas vale a pena. É algo que você só consegue perceber enquanto caminha. Como é bom seguir a Cristo. Não sei onde essa jornada vai dar, mas sei que Ele me chamou. Ser cristão é isso, não é viver no mundo de flores, mas é viver com aquele que criou todas as flores, aquele que sustenta o universo. No final ele termina, honre ao rei. Não esqueça disso. Honre. E aí você pode honrar orando, se submetendo a essas regras e etc, para que exista o bem comum. Viva uma vida exemplar, uma vida digna nessa sociedade. Você não precisa viver como se você fosse um justiceiro, uma coisa maluca nesse mundo. Tenha uma vida integral. Jogue limpo. Jogue limpo. Tenha uma vida digna nesse mundo. Pague seus impostos, trabalhe. Eu sei, gente, é difícil ser brasileiro, não é? Mas porque você não nasceu em outros países desse mundo. Entendeu? Agradeça a Deus, porque esse ruim que você acha, que você considera, você está conseguindo ainda. Você se reúne aqui no domingo com a sua igreja. Você pode jogar bola, você pode confessar. Se a gente quiser ir para a praça ali agora, começar a cantar ali a Deus, a gente canta. Há lugares no mundo que não dá para fazer isso. Agradeça a Deus por isso, ore pelos governantes, as nossas autoridades.
Seja ela o nosso presidente, os senadores, os líderes dos poderes, seja aqueles outros que você nem sabe o nome, mas você deveria conhecer, sabia? Pedir a Deus para que Deus possa ter misericórdia nossa. Orar. Pedir a Deus que Deus preserve em saúde esses. Eu sei que o mais fácil é orar para que Deus mate, não é isso? Fazer oração imprecatória. Mas faça a oração para que Deus converta. Né? A gente não quer, né? Ninguém quer que o Lula, o Bolsonaro converte, né? A gente só quer que eles morram, não é isso? Não, só quero que um deles morra, não é isso que você vai falar aí? Seria um milagre tanto ver algum desses homens se convertendo verdadeiramente. Seria uma coisa extraordinária. Por que a gente não crê nisso, né? Por que a gente não crê nisso? A gente deveria crer nisso. A gente deveria pedir a Deus isso. Que aqueles que governam sobre nós pudessem realmente buscar, como nós buscamos, o bem comum. Que nós possamos não ser desanimados ao ouvir essas palavras, mas animados. Porque por mais que a gente não viva uma plenitude de paz nesse mundo, de prosperidade nesse mundo, de saúde nesse mundo, nós aguardamos com alegria o tempo que há de se revelar. No dia da visitação, quando aqueles que nos oprimiram, depois de convertidos, olharão para nós e para eles e glorificarão a Deus. Que é isso que o texto está dizendo. Esses que vão glorificar a Deus no dia da visitação, muitos deles vão glorificar a Deus, porque assim como o apóstolo Paulo, perseguidor em um momento, convertido em outro, olha para Estevão. E o Estevão estava lá, e a igreja estava lá, e consegue glorificar a Deus. Está vendo? O nosso testemunho conta. Então, meu convite hoje para você é esse, você pensar sobre isso, sobre o nosso testemunho. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.